Questão 55. Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas, utilizando micro-organismos, tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Para ser utilizado nessa técnica promissora, um micro-organismo deve ser capaz de: alternativa A, transferir o contaminante do solo para a água, isto é, transferir a contaminação do solo contaminando a água. Isso é desejável? B, absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente. O micro-organismo pega o contaminante e não o altera, absorve sem modificá-lo. C, apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações. Esse micro-organismo tem que ser mutante. D, estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante. Micro-organismos que vão estimular o sistema imunológico. E é metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Devemos observar, inicialmente, que as células realizam trocas com o ambiente, tanto trazem para si, para o seu metabolismo, substâncias, micro-organismos, moléculas, de fora para dentro, como também jogam para fora produtos, subprodutos de seus metabolismos. As substâncias e moléculas que são levadas para dentro da célula vão para os lisossomos. Os lisossomos é que vão fazer a digestão, o metabolismo dessas substâncias. No seu livro de biologia, na parte que estuda o citoplasma, você vai encontrar uma descrição das funções dos lisossomos. Podemos adiantar, então, que a solução é a alternativa E. E esses micro-organismos, eles podem metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos, resíduos. Então, solução 55. A ganância e irresponsabilidade do desenvolvimento a qualquer custo na agricultura tem ocasionado a contaminação do solo e das águas por pesticidas tóxicos e persistentes. A biotecnologia tem procurado solucionar esse desastre com a biorremediação, que consiste no uso in situ de bactérias, fungos e plantas na degradação de tais compostos sintéticos orgânicos. A grande maioria dos pesticidas usados pelo agronegócio são biodegradáveis, são compostos orgânicos.
na biorremediação. Pode-se usar a biorremediação para degradar esses produtos. A alternativa correta é, para ser utilizado nessa técnica promissora, um micro-organismo deve ser capaz de metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Questão 56. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção da saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Água potável, esgoto. Continuando o enunciado da questão. Há 30 dias, Rivetino teve contato com águas de enchente, ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais. E que a coleta de lixo é inadequada. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de difteria, botulismo, tuberculose, leptospirose ou meningite meningocócica. Solução da questão 56. As bactérias e as cianobactérias são seres procariontes importantes para a vida, mas que também podem causar doenças nos humanos. Veja a tabela de doenças causadas por bactérias citadas no texto. Veja, difteria, botulismo, tuberculose, leptospirose, meningite. Então, vejamos a forma de transmissão de cada uma delas. A difteria, por saliva. Transmissão de um ser humano para outro, através da saliva. Botulismo, alimento contaminado. Tuberculose, também saliva contaminada. Leptospirose, urina de ratos. Meningite, saliva contaminada. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, nessa localidade não há rede de esgoto, drenagem de águas, que a coleta de lixo é inadequada. Então, relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações apenas, de que o paciente apresenta um caso de leptospirose, possivelmente. Questão 57. O rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição: não contém CFC. As reações a seguir estão indicadas nesse quadro branco
que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização de CFC, clorofluorcarbono, ou freon, nesse desodorante. Essa reação é a justificativa para não se usar o CFC. Observe as reações que estão aí indicadas. São duas reações, uma seguida da outra. A primeira, o freon se degrada em duas moléculas sob o efeito dos raios ultravioletas. Uma dessas moléculas é o cloreto. Esse íon de cloro, ele vai reagir numa segunda etapa, vai reagir com o ozônio. E aí essa reação vai resultar em O2, moléculas de O2, mais um ClO-, é um ânion hipoclorito. Então, é por essa razão que não se deve usar os CFC, essas substâncias. Elas vão prejudicar a camada de ozônio. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio, O3, baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioletas. É claro, boa parte desses raios chegam à superfície da Terra e devemos evitá-los quando for à praia. Mas boa parte também é refletida de volta para o espaço pela camada de ozônio, pelo O3 presente na estratosfera. O O2 também ajuda a refletir, mas não tanto quanto o O3. Então, por essa razão é que não se deve usar CFC. Continuando o enunciado da questão. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerosol é: alternativa A, substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerosóis. B, servir como propelentes, pois como são muito reativos, capturam o freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio. C, reagir com o ar, pois se decompõe espontaneamente em dióxido de carbono, CO2 e água, H2O, que não atacam o ozônio. D, impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação ultravioleta, liberando hidrogênio, H2, que reage com o oxigênio do ar, O2, formando H2O. Alternativa D,
destruir o CFC, pois reage com a radiação ultravioleta, liberando carbono C, que reage com o oxigênio do ar, O2, formando dióxido de carbono, CO2, que é inofensivo para a camada de ozônio. Solução 57. Conforme o texto, as reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização do CFC nesse desodorante. E aí temos a reação, as duas reações que são informadas pelo enunciado. Agora vamos detalhar um pouco essas reações. Então, temos a primeira reação, o freon se degrada pela ação dos raios ultravioleta em CF2Cl- um ânion mais um ânion de cloro. Veja que aí acima, logo um pouco acima, tem a configuração do cloro e que no terceiro nível ele tem 7 elétrons. Mas na primeira reação, ele ganha um elétron. Então ele se transforma num íon negativo, ou seja, num ânion de cloro. Então não mais com 7 elétrons na última camada, veja a figurinha, a representação. Então na última camada aqui nós temos 8 elétrons e não 7. Então ele é um ânion. E aí combina com o ozônio. Observe também que a representação do ozônio não segue as representações usuais das ligações. Essa ligação que faz o ozônio não é nenhuma ligação iônica, nem uma ligação covalente, nem uma ligação metálica. Ela é o que se chama uma ligação híbrida. Quer dizer, o O2 você tem uma ligação normal, veja ali a molécula de oxigênio, né? Uma ligação covalente. Já o ozônio, isso não é possível. Então, é uma ligação que se diz híbrida, uma ligação de ressonância híbrida. Então, é uma exceção à sua representação do ozônio. Um elemento muito instável. Então, a combinação, a reação do cátion de cloro com o ozônio, resultando numa molécula de O2, veja aí a configuração, e mais um ânion de cloro, de hipoclorito, de cloro com oxigênio. Então aí você tem também os elétrons da última camada do ânion de cloro com o oxigênio, que na última camada tem 6, no último nível. No segundo nível tem 6 elétrons. Importante é verificar, então, que nessas reações o ozônio desaparece, ficando no seu lugar uma molécula de oxigênio, de O2, e o ânion de hipoclorito. O oxigênio pode até refletir um pouco os raios ultravioleta, mas muito pouco em relação ao ozônio. O ozônio reflete muito mais. Então, por essa razão, por causa dessa reação, dessas duas reações encadeadas,
que destroem o ozônio, iniciada pelo freon, mais a ação dos raios ultravioletas, é que não se deve usar essa substância nos desodorantes e em outros confortos da modernidade. Então, essa é a solução da questão. Vamos adiante. Continuando a solução. O propano, o butano e o isobutano são hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Veja esses três compostos: o propano, o butano e o isobutano. Eles só são formados por carbono e hidrogênio. Propano, C3H4, butano, C4H10 e o isobutano também, C4H10. A nomenclatura desses hidrocarbonetos obedece a certas regras. Então, você tem o seguinte: dependendo do número de átomos de carbono, você tem o nome da substância. Então, dependendo do número de carbono, você tem um prefixo. Agora, também interfere na formação do nome do composto a quantidade de ligações, se tem ligações simples ou se tem ligações duplas e quantas. Então, veja, por exemplo, no caso do propano, né? Esse pró significa que tem 3 átomos de carbono. Se tivesse um átomo, seria met, que é metano. Se tiver 2 átomos, seria etano. 3, propano. 4, butano. Você vê o butano, tem 4 carbonos, é butano. Pente, 5, pentano, né? Hex, hept, oct, non, dec, etc. Agora, no caso de se tem só ligações simples, como é o caso desses 3 aí, então tem o sufixo an. Então, propano, butano, isobutano, etc. Agora, se tivesse uma ligação dupla, é possível ter ligações duplas, então seria um sufixo en, seria propeno, buteno, isobuteno, etc. Duas ligações duplas, então seria dien, propadieno, butadieno. E se tiver uma ligação tripla, então tem o sufixo in, propino, butino, etc. Duas ligações triplas, diin, propadieno, butadieno, etc. Então seriam duas ligações triplas. Então os nomes, veja no seu livro de química, lá em substância na química orgânica, em substâncias do tipo alcano. Os alcanos são aqueles formados por ligações simples, covalentes simples. São hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio apenas, mas apenas com ligações simples. Então, esses 3 aí são alcanos.
Agora, note que eles têm uma representação, 3 formas de representação. Uma indicando os átomos, né, suas ligações, simples. Cada carbono se liga com tem 4 ligações. Tem a fórmula química, por exemplo, propano C3H4. E tem mais uma representação geométrica. Você vê que o propano é um ângulo. Em cada vértice, estamos indicando que há um carbono. Então, aqui tem 3 carbonos. São 3 vértices. Já no butano, você tem uma poligonal diferente, representando. Então, temos 4 carbonos, que são 4 vértices. 2 internos e 2 nas extremidades. Você tem o isobutano, que é parecido com o butano, porque tem a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio. Só que a configuração geométrica é diferente. É de um tetraedro, vamos dizer assim. Então, temos um carbono no meio e mais 3 carbonos posicionados da forma como indicado nessa figurinha. Parece um tetraedro, né? Que é diferente do butano. Apenas a diferença do isobutano para o butano é a distribuição espacial dos átomos de carbono. Bom, então, a solução, né? Os alcanos, por apresentarem apenas ligações covalentes simples, não reagem com o ozônio, O3. Então, diferentemente no CFC. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerosol é: alternativa A, substituir o CFC, pois não reage com ozônio, servindo como gases propelentes em aerosóis. Questão 58. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de: alternativa A, garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Utilização de latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Alternativa C, utilização de sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Alternativa D, a utilização de embalagens plásticas vazias, limpas, para acondicionar outros alimentos. E a alternativa é: utilização de garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas para vassouras. Então, qual desses exemplos é um exemplo de reciclagem? Solução: podemos encontrar no Yahoo
uma boa definição de reciclagem. Reciclagem serve apenas para materiais que podem voltar ao estado original e ser transformado novamente em um produto igual em todas as suas características. No caso do alumínio, ele pode ser derretido e ser aproveitado em uma porcentagem da ordem de 100%. Assim, reciclagem é diferente de redução ou reaproveitamento. Examinando as opções dadas, vemos que a resposta é a letra B. Vejamos. Utilização de garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Isso é uma medida de redução do uso de materiais, de matéria-prima. B. Utilização de latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Trata-se de um caso de reciclagem, que é a pergunta da questão. Então, vale a alternativa B. Alternativa C. Utilização de sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. É um reaproveitamento. Aproveitar o saco plástico que era usado para uma coisa e reaproveitar para outra coisa. D. Embalagens plásticas. Utilização de embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Reaproveitamento também. Alternativa E. Utilização de garrafas PET cortadas em tiras para fabricação de vassouras. Também é um caso de reaproveitamento. Então, vale a alternativa B. Questão 59. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus, alternativa A, por pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. B. Por pneus mais estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. C. Pneus mais largos, aumentando a pressão sobre o solo. D. Mais estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. E pneus mais altos, reduzindo a pressão sobre o solo. É claro, trata-se de reduzir a pressão sobre o solo, e não de aumentar. Então, as alternativas C e D devem ser descartadas, já de saída. Agora, para reduzir a pressão sobre o solo, qual a alternativa melhor? Pneus mais largos, mais estreitos ou mais altos? É uma questão sobre pressão. Solução. A pressão que uma força perpendicular exerce sobre uma superfície é a razão entre a intensidade da força e a área da superfície. Isto é,
P igual a F sobre A. Então, é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à área. Assim, quanto maior a área sobre a qual a força atua perpendicularmente, menor será a pressão. Esta é a chamada Lei de Pascal. A unidade de pressão é o Pascal e vale 1 Newton por metro quadrado no sistema SI. Desta forma, uma das maneiras de prevenir o problema da compactação do solo na agricultura é substituir os pneus dos tratores por pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. Vale a alternativa A. Questão 60. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência, alternativa A, em decorrência do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, alternativa B, será manifestada em decorrência da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. C. Será manifestada em decorrência da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. D. A característica de interesse será manifestada em decorrência da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. E alternativa E. A característica de interesse será manifestada em decorrência da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Solução. Primeiro observe a figura de uma célula que está aí abaixo, à direita, onde você tem o citoplasma e o núcleo. No núcleo, você tem uma fita de DNA com as suas sequências de bases nitrogenadas. Essas sequências de bases nitrogenadas serão transcritas para fitas de RNA. Quer dizer, o RNA é gerado a partir do DNA e esse processo se chama transcrição, com a ajuda de enzimas. Esses RNA migram para o citoplasma. No citoplasma, rico em substâncias orgânicas, é que vão se formar as cadeias de polipeptídeos, de proteínas. Com a ajuda de quê? Dos vários RNA mensageiro, que contém uma sequência de copiadas do DNA, sequências de bases
nitrogenada, tem o RNA transportador e o RNA ribossômico. A partir desses três, vão ser sintetizados esses polipeptídeos, ou seja, as proteínas, necessárias para a vida da célula, para o metabolismo, para o crescimento da célula, a reprodução, etc. Então, a síntese de polipeptídeos e proteínas, cadeias com centenas ou milhares de aminoácidos, é a matéria essencial à construção, funcionamento e reprodução das células. Assim, a duplicação do DNA, a transcrição do DNA em RNA e a tradução do RNA mensageiro em proteínas e polipeptídeos é o fundamento de toda a biologia. A duplicação do DNA pela enzima DNA polimerase é fase essencial da divisão celular. Depois da duplicação, dá-se a divisão, que garante a preservação da espécie, os caracteres genes da espécie. Já pela enzima RNA polimerase, a estrutura de DNA é transcrita numa molécula de RNA-M e outras formas de RNA também, como dissemos, o ribossômico e o mensageiro e o transportador. Então, já pela enzima RNA polimerase, a estrutura de DNA lá no núcleo é transcrita numa molécula de RNA mensageiro que, juntamente com o RNA transportador e o RNA ribossômico também, irá se traduzir, a expressão é traduzir, em síntese de proteína. Então, esses códigos vão permitir a síntese, as reações que vão produzir, que vão gerar as proteínas. Então, uma coisa é transcrição, é passar do DNA para o RNA, outra coisa é tradução, é quando o RNA permite a síntese, orienta a síntese das proteínas necessárias que a célula está solicitando. Continuando a solução. A característica de interesse se manifestará em virtude de quê? Qual é o processo que ocorre nas células desse milho transgênico que vai possibilitar a manifestação de uma determinada característica, digamos, resistência a uma certa praga. E essa é a característica que está interessando. Então, a modificação genética foi feita para isso. Então, essa característica se manifestará em virtude de quê? A resposta é em virtude da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante, do DNA modificado. Veja, vamos ler. A característica de interesse se manifestará nas novas proteínas que a nova composição genética do transgênico irá produzir, isto é, polipeptídeos que não eram produzidos com os genes do RNA-M da espécie original do milho. Então, uma nova proteína vai ser produzida pelo RNA desse milho
modificado com o objetivo que permite combater uma certa resistência desse milho a uma certa praga, por exemplo. Então, vale a alternativa E. A característica de interesse será manifestada em decorrência da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA modificado, recombinante. Então, a tradução do RNA. Então, esse novo RNA mensageiro vai permitir a síntese de uma determinada proteína ou determinadas proteínas que são de interesse, né, com certo objetivo econômico, ou biológico, enfim. Em outras palavras, a característica diferenciada de um milho transgênico se manifestará no aparecimento de novas proteínas na célula, produzidas no processo de tradução, realizado pelo RNA-M a partir do DNA geneticamente modificado. Então, algum gene foi modificado e, na hora de fazer a tradução, o RNA traduziu produzindo certas proteínas que não eram produzidas normalmente. Continuando, vejamos as outras alternativas, as outras opções. Temos aí em cima, novamente, um quadro para distinguir o que seja transcrição do que seja tradução. Transcrição é passar do DNA para RNA, fitas de RNA, com genes copiados do DNA. A tradução é quando esse RNA realiza a síntese de proteínas necessárias à vida da célula, necessária até a geração de novos RNA, novo DNA, duplicação do DNA. Para duplicar o DNA precisa de proteínas. O RNA também, eles são produzidos no núcleo das células, eles são reproduzidos, eles vão precisar de proteínas. E todo o metabolismo da célula, a respiração da célula, etc. O crescimento, a divisão celular, etc. Bom, então temos a transcrição, que é cópias de DNA em fitas de RNA de vários tipos, e a tradução, quando esses RNA, basicamente o RNA mensageiro, mas com a ajuda de outros RNA também, sem os quais não há a tradução, que é o RNA ribossômico e o RNA transportador. Então, tradução em novas proteínas, a síntese de novas proteínas. Vejamos as outras opções. A característica de interesse será manifestada em decorrência, alternativa A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Essa alternativa é falsa. Como já vimos, a característica de interesse que motivou o uso da biotecnologia se manifesta na formação de proteínas de interesse pelo RNA-M modificado. A duplicação, como diz aí a alternativa A, né? Duplicação do gene transferido, a duplicação é parte do processo de divisão celular, que vai permitir a reprodução
celular. E também, quer dizer, essa duplicação, a duplicação do gene, também permitirá a formação de RNA. Este sim é que vai realizar a tradução e a síntese de novas proteínas. Quer dizer, diretamente, não é o incremento do DNA a partir de sua duplicação, da duplicação do gene, desse gene, diretamente que vai gerar as novas proteínas. Não. A duplicação, no máximo, ela vai participar da divisão celular, é importante para a divisão celular, ou para a formação de RNA. Este é que é encarregado da tradução em proteínas novas, inéditas. Alternativa B. A característica de interesse será manifestada em decorrência da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. A transcrição do DNA para o RNA. Claro que essa transcrição é importante lá na tradução, mas não é diretamente a transcrição em RNA que vai gerar as novas proteínas. Indiretamente, sim. É uma etapa anterior, preparatória. Esta opção também é falsa. A síntese de proteína ocorre na fase da tradução, não na transcrição. Alternativa C. A partir da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, essa alternativa é falsa, né? No caso, as proteínas serão sintetizadas a partir do RNA geneticamente modificado. O DNA modificado, o RNA modificado. Um DNA não modificado, seja por bioengenharia, seja por hibridação, cruzamento de variedade, terá transcrições em RNA também não modificadas, o que resultará nas mesmas proteínas das variedades originais. Note que na engenharia genética usa-se genes de outras espécies. Bom, alternativa D. As características de interesse vão se manifestar a partir da síntese de carboidratos, a partir da ativação do DNA do milho original. A alternativa também é falsa. Os carboidratos do milho são sintetizados pelas células nos cloroplastos, como produtos da fotossíntese, na qual o DNA não tem participação direta. Esses carboidratos são a glicose, o amido, frutose e sacarose. O conceito de função orgânica é importante para a classificação dos compostos da química orgânica. Uma função orgânica é um conjunto de compostos orgânicos que possuem comportamento químico semelhante. E esse grupo se caracteriza
pelo fato de que todos os seus elementos, todos os compostos desse grupo, apresentam em comum uma determinada composição de átomos. Por exemplo, a função hidrocarboneto é o conjunto de todos aqueles compostos da química orgânica em cuja fórmula aparecem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Quer dizer, essa é a estrutura comum de todos os elementos desse conjunto. Então, o subconjunto dos hidrocarbonetos é apenas um dos vários, das várias classes em que se subdivide o conjunto de todos os compostos orgânicos. Existem outros subconjuntos, que são indicados aí na figura. Agora, o conjunto dos hidrocarbonetos, a função hidrocarboneto, ela se subdivide em 8 subclasses, 8 subconjuntos, subgrupos, que estão indicados aí na figura. Então, nós temos esses subconjuntos os seguintes. Alcanos, cadeias abertas, saturadas. Então, veja a figurinha. Agora, em cada vez também com hidrogênio, que é um hidrocarboneto. Tem carbono e hidrogênio. Cada verso um carbono. Só que nos alcinos tem uma ligação tripla, uma. Os alcadienos são 2 ligações duplas. Quantos carbonos, não importa, né? Mas a figura tem 5 carbonos. Essa figurinha, essa poligonal, indica 5 vértices, são 5 carbonos, né? Agora temos aqueles que têm cadeias cíclicas, fechadas. Então, nós temos ciclanos, cadeias saturadas, só ligações simples. Pode ter o formato de um triângulo quadrado, não importa. Nesse caso, na figurinha tem 3 carbonos, né? Os ciclenos, com uma ligação dupla, e as outras simples, também pode ter qualquer formato, não importa. E os aromáticos, com 6 carbonos, né? Os anéis benzênicos. Bom, além desses, nós temos ainda aqueles que são mistos, quer dizer, uma cadeia e mais uma cadeia aberta e ligada a uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. E podem ser enquadrados entre os ramificados. Então, nós temos ainda a considerar o grupo dos ramificados, que pode ser obtido a partir de um alcano, de um alceno, qualquer um, né? Ligando com um ciclano e 7. Então, todos esses são hidrocarbonetos, compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio. Nós vamos ver depois outras funções. Tem as oxigenadas, que é onde aparece carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí forma outro grupo, outro subconjunto, outra função orgânica, que é separada dos hidrocarbonetos. São as oxigenadas e outras, as nitrogenadas, etc. Para resolver a próxima questão, nós vamos precisar usar o conceito de função orgânica, mas não dos hidrocarbonetos.
mas das funções oxigenadas, ou seja, aquelas que são compostos orgânicos, são as fórmulas que são compostos orgânicos com carbono, hidrogênio e também oxigênio. Então, são as oxigenadas. Então, vejamos, temos aí a relação. Fizemos um quadro apenas com a relação dos subconjuntos, das subclasses da função oxigenada, as fórmulas que têm oxigênio também. Então, álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter. Então, essas são as subclasses que constituem a função oxigenada, das fórmulas oxigenadas, os compostos oxigenados. Os álcoois, ou a função álcool, é constituída por todos aqueles compostos que apresentam o grupo OH, hidroxila, um radical hidroxila, ligado a um carbono saturado. Ligações simples, carbono com ligações simples. Pode apresentar um ou mais radical OH, radical hidroxila. Então, esses são os álcoois. Questão 61. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controles sobre as pragas agrícolas. Quer dizer, o controle é importante para a manutenção da oferta de alimentos. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e águas subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Devemos citar também a questão da saúde pública, especificamente, os agrotóxicos causam um grande mal. Mas esses dois agrotóxicos que estão aí, cuja forma está nesse quadro abaixo, eles são apontados, nessa questão, são apontados como uma alternativa menos poluente. Continuemos o enunciado da questão. Continuando o enunciado da questão. Colocamos novamente nesse quadro as duas fórmulas dos dois agrotóxicos, piretrina e coronopilina. Identifique as funções orgânicas presente com letra minúscula, desculpe. Aí está com maiúsculo, está errado. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. É uma questão sobre funções orgânicas. E pela relação que temos aí nas alternativas, éter e éster, cetona na primeira piretrina, éster na segunda, coronopilina, álcool na primeira, cetona na segunda fórmula, alternativa D, aldeído na primeira fórmula, cetona na segunda, éter
na primeira, ácido carboxílico na segunda. Então, por essas alternativas, a questão trata, portanto, de funções oxigenadas, não no caso das funções hidrogenadas. Apenas aqui só aparecem funções oxigenadas, como nós vimos há pouco. Então, é uma questão sobre função orgânica, sobre funções orgânicas, mas especificamente sobre os compostos orgânicos oxigenados. Então, vamos à solução. Temos que ir na lista dos oxigenados, desses aí, ver como localizar na fórmula aquele radical que caracteriza a função oxigenada. Éter é o radical. Então, tem que ter em mente os radicais para poder identificar. Solução. O primeiro agrotóxico, a piretrina, é uma cetona. Por quê? Porque nós podemos identificar na sua fórmula a presença do grupo, do radical carbonila, entre dois carbonos. Então, trata-se de uma cetona. Vejamos o segundo agrotóxico. A coronopilina, o segundo agrotóxico dado. Trata-se de um éster. Por quê? O éster é resultante da combinação de um álcool com um ácido carboxílico. Álcool mais ácido carboxílico resulta em éster mais água. Portanto, uma reação de esterificação, que é uma desidratação. Bom, observe que na fórmula dada temos um álcool que cede a sua hidroxila e temos o radical carboxila, mas faltando um hidrogênio. Nós recolocamos o hidrogênio aí na fórmula em vermelho para que ficasse melhor a percepção da hidroxila. Veja a fórmula da hidroxila do lado esquerdo superior e você pode localizar esse radical no ácido carboxílico, essa região em branco. Na região em azul está indicado a presença do álcool, mas já cedendo a hidroxila, e a carboxila já sem o hidrogênio. Nós colocamos em vermelho o hidrogênio e o HO para indicar que eles vão compor uma molécula de água, H2O. O resultado então é o éster, foi apresentado na questão. Nós também colocamos os carbonos para facilitar. O éster mais água. Portanto, trata-se de um derivado do ácido carboxílico em combinação com o álcool. Essa é a resposta da questão. Assim, podemos resumir dizendo que as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados são cetona e éster.
Questão 62. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele não dispara a flecha ou a lança na direção em que ele vê o peixe, mas sim um pouco abaixo. Então, deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Alternativa B. Porque os raios de luz emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. C. Porque espalhados pelo peixe, os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. D. Porque os raios de luz emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água. E a alternativa é porque os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Solução da questão 62. Os principais fenômenos ondulatórios são reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Verifique no seu texto de física. Como já dissemos, os livros didáticos nossos atualmente são excelentes, de excelente qualidade. Sempre é bom procurar o livro. O livro é a principal fonte de estudo. A videoaula é apenas um recurso adicional. Bom, continuando. A questão é sobre o fenômeno da refração da luz. Quando uma onda de luz atravessa o limite entre dois meios transparentes, há uma mudança de velocidade. Define-se o índice de refração absoluto de um meio como n igual a c sobre v, onde c é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Como sabemos, 300.000 quilômetros por segundo. E v é a velocidade da luz no meio. A lei de Snell-Descartes relaciona os ângulos de incidência e de refração da seguinte forma. Então veja, há uma velocidade absoluta da luz, que é c, e uma velocidade que depende do meio. Primeiro a velocidade da luz no vácuo, depois a velocidade da luz no meio, no ar, na água, etc. Meio transparente, claro, translúcido. Então, há uma lei, dado dois meios, meio 1 e um meio 2, está indicada na figura, digamos, o ar e a água, como é o exemplo da questão.
Temos em branco o ar, e aí nesse azul claro a água. Então temos aí V1 e V2, as velocidades no ar e na água, respectivamente. Então a lei de Snell-Descartes relaciona os ângulos de incidência e refração, o desvio, da seguinte forma: os senos, a razão entre os senos é igual à razão entre as velocidades do raio luminoso, no meio e no outro. Então, o seno de I, o ângulo de incidência da luz, sobre o seno de R, o ângulo de refração, igual à velocidade 1 sobre a velocidade 2. E daí você obtém que N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R, onde N é o índice de refração daquele meio, né? Então temos aí a relação entre os dois índices de refração. Pode-se obter que N2 sobre N1 é igual ao contrário, né? Seno da incidência sobre o seno do ângulo de refração. Não é N1 sobre N2, mas N2 sobre N1. Essa é a relação entre os dois índices de refração. Recomendamos que você faça anotações dessas fórmulas que você pode usar na questão. Continuando, dados dois meios A e B, aí na figura nós temos dois meios, um em branco, o outro azulado. Então, meio A aqui há uma referência clara ao ar da questão, e o meio B também nós queremos representar a água, porque a questão trata desses dois meios, um raio luminoso que atravessa esses dois meios. Disse que B é mais refringente que A quando o índice de refração de B é maior que o índice de refração de A. Note que o índice de refração é a razão entre as velocidades. Então, as velocidades C no vácuo e a velocidade no meio, né? O índice de refração. É o caso da água em relação ao ar. Quer dizer, o índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar. A água é mais refringente, quer dizer, refrata mais, é mais refringente que o ar, pois o índice de refração da água é 1,3 e o do ar é 1, indicando que a velocidade da luz no ar é igual à velocidade da luz no vácuo, quer dizer, 300 mil km por segundo. 300 mil km por segundo, né? Agora nós apresentamos duas figuras porque nós podemos considerar tanto o raio luminoso que sai do olho do índio em direção ao peixe, quer dizer, como é que o peixe vê o índio, né? Vê o olho do índio. E esse raio luminoso ele se refrata, quer dizer, a incidência é
do índio para o peixe. E aí, quando chega na superfície da água, esse raio luminoso ele se desvia, sofre uma refração. A outra figura, o raio luminoso está na direção contrária, quer dizer, o peixe também emite, reflete luz, e essa luz vai até o olho do índio, num raio luminoso. E aí o ângulo de incidência do raio luminoso, porque ele parte do peixe para o olho do índio, o ângulo de incidência seria na água, e o ângulo refratado seria no ar. Então só muda isso, né? Quer dizer, o que é raio incidente, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Aí só uma questão de ponto de vista. Isso não altera os valores dos ângulos, né? Refração, porque o raio partiu do olho do índio, incidiu na água e se refratou. E já na outra figura, o raio luminoso, esse sim que interessa para o índio, né? Saiu do peixe, se refratou ao atravessar o meio mais refringente para o meio menos refringente. Então o ângulo ficou maior. Aí o ângulo de refração, no caso, seria no ar, né? A refração do raio luminoso, ele se refratou. E aí está mais afastado da perpendicular. É só isso, é a diferença das figuras. A primeira é como o peixe vê o índio, e a segunda como o índio vê o peixe. Quer dizer, não como ele vê, na realidade ele não vê assim. O raio se refrata, né? Ele vê de outra forma. Vamos continuar a resolução. Assim, no caso da figura, o ângulo I, observe a figura, o ângulo I de incidência, note que a direção do raio luminoso vai do peixe para o olho do índio. Ele sai do peixe na água e passa para o ar e vai até o olho do índio. Então, o ângulo I de incidência no meio mais refringente, que é a água. Esse ângulo é mais próximo da normal, da reta normal, da reta perpendicular, do que o ângulo R, do raio refratado, que sofreu refração, que está no meio menos refringente, que é o ar. Esse ângulo R é mais afastado da reta normal. Bom, para fisgar um peixe, em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma, por quê? Porque os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Observe a figura. Em azul está o peixe real. Depois temos o peixe, uma imagem falsa, que o índio vê como se estivesse naquela outra posição, mas ele não deve atirar a flecha apontando para o ponto P. Ele deve apontar para um ponto mais abaixo, para o ponto Q. E aí sim, ele pode atingir o peixe. Porque ele tem uma visão falsa, né? Por causa da refração do raio luminoso. O índio deve mirar no ponto Q, abaixo da posição P, em que enxerga o peixe. Ele enxerga o peixe na posição P.
pois o raio luminoso que sai do peixe até o olho do índio sofreu uma refração, como indica a figura. Observe a figura. Questão 63. Os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e em diferentes estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais ou fisiológicas. Ambientais como radiação ultravioleta, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores, etc. Ou fisiológicas, como crescimento, envelhecimento, etc. As variações qualitativas e quantitativas na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo sofre constantes recombinações para adaptar-se. O material genético sofre recombinações. B. O material genético, DNA, muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida. Alternativa C. O material genético, DNA, cria novos genes para biossíntese de substâncias específicas. Quer dizer, o DNA vai fazer a síntese de substâncias. Não é por acaso o RNA que faz isso? A tradução. D. O material genético do indivíduo altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas substâncias. Também, quer dizer, cabe a mesma observação, não é o DNA que cria substâncias, mas o RNA. E finalmente a alternativa é porque o material genético do indivíduo possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Quer dizer, o mesmo gene faz transcrições variadas de RNA. E aí sim, esses RNA diferenciados vão produzir substâncias diferenciadas. Não é o DNA. DNA, os genes, ele se manifesta em transcrições de RNA diferentes. Os genes se manifestam de forma variada, o mesmo gene. Daí a noção de genótipo e fenótipo. O fenótipo é o genótipo mais adaptação. Quer dizer, o genótipo está ligado ao DNA, o fenótipo ao RNA. Então, essa é a questão 63. Tem relação com DNA, com RNA
com genótipo e fenótipo. Solução. As variações qualitativas e quantitativas na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo, a alternativa essa é a resposta. O material genético do indivíduo, o DNA, possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade, transcritos em RNA, diferentemente, de acordo com cada necessidade. É o mesmo gene que, de acordo com a necessidade, se transcreve em RNAs que vão produzir determinadas substâncias necessárias naquela ocasião. Que esta é a opção verdadeira, uma vez que o DNA já tem todas as sequências que, em condições normais, serão copiadas para os DNAs das novas células somáticas, que, por sua vez, serão transcritas para os RNAs, que, estes sim, sintetizarão, traduzirão os polipeptídeos necessários no decurso da vida do indivíduo daquela espécie. Cada gene pode determinar uma variação, uma variedade de fenótipos na transcrição em RNA para atender a certas demandas de diferentes substâncias, demandas ambientais, inclusive, e fisiológicas. Assim, o fenótipo é o resultante da adaptação de um genótipo ao ambiente ou necessidades fisiológicas. Isso não significa mudança nos genes, como está nas outras alternativas. Então, a alternativa correta é essa. Quer dizer, as variações são possíveis porque o material genético possui genes que são transcritos diferentemente, apresentando uma variedade de transcrições em RNA. Aqui nós concluímos essa segunda aula de Ciências da Natureza, Física, Química e Biologia. Vamos continuar, temos mais 3 vídeos para concluir as 45 questões dessa prova de 2012. Se você gostou, pedimos que você compartilhe com seus amigos.